Você já assistiu Megamente? Bom, então hoje venha relembrar comigo o quão incrível é essa obra de arte. Esse filme é muito mais complexo e tem tantos detalhes que mal sei por onde começar. Então vamos lá. A influência da cidade. Megamente e Metroman vieram de outro planeta. Dito isso, vamos começar pelo nosso protagonista, o Megamente. Megamente foi criado numa prisão e os prisioneiros que estavam ali ensinavam a ele pensamentos meio distorcidos, vamos dizer assim. Bom, os prisioneiros ali basicamente ensinavam pro Megamente que policial é uma coisa ruim, mas bandidos é uma coisa boa. Na escola, por exemplo, o Megamente é excluído de seus colegas, talvez pelo fato dele ser azul. Então ele é visto como estranho por todos ali, mas ele nunca foi do mal. Sim, ele virou um vilão, mas ele nunca foi do mal. Basicamente, ali na escola, ele queria agradar os colegas, ele queria ser amigável, mas tudo simplesmente dava errado. Me enturmar com essa galera estava fora de cogitação. Tinha dias em que parecia que éramos só eu e criado contra o mundo. Então, quanto mais ele tentava fazer as coisas certas, mais excluído ele ficava. Então, assim, eu não culpo as crianças que se afastavam do Megamente, porque afinal de contas, são só crianças. Mas e aquela professora? A professora que tá ali, ela está ali com o intuito de educar os alunos, mas ela nunca incluiu o Megamente na turma. Ela nunca conversou com o Megamente para saber como ele se sentia em relação a tudo. Muito pelo contrário, ela dava muito mais carinho e atenção ao Metroman. A sensação que dava era que ela também o excluía, e esse é o problema. Megamente nunca teve uma pessoa que estendesse a mão para ele, e mesmo tentando acertar, ele simplesmente continuava sendo excluído cada vez mais, e é aí que tá. Em algum momento, ele acreditou que ser mal é a única coisa que ele sabe fazer bem, Ser mal é a única coisa que eu sei fazer bem. e a partir daí ele se tornou um vilão. Porque cá entre nós, nenhum dos amiguinhos ali queria saber dele, pelo contrário, eles o afastavam. A professora também não dava atenção para ele. Ele foi criado com valores invertidos na prisão. Era uma criança passando por tudo isso, então ele simplesmente abraçou a única porta que estava aberta para ele. Então sim, ele se tornou um vilão, mesmo sem ser do mal. Já o Metro Man é uma situação um pouco diferente, pois ele cresceu numa mansão luxuosa, confortável, mas tem algo bem intrigante ali, pois assim que ele sai do foguete, é interessante ver que ele já sai voando. É dito que ele voa, é invulnerável e solta laser pelos olhos, ou seja, basicamente um Superman da vida. Só que o pai adotivo dele simplesmente o ignora. Assim, o pai dele tá olhando o jornal, tem um bebê voador na frente dele e o cara não dá a mínima, pelo contrário, ele o trata com indiferença. Um bebê! Eu adorei, amor. Ah, sim, sim. Logo que eu vi, achei a sua cara. Nosso bebê sabe voar. Sim, claro. Só o melhor pra você, querida. É um pequeno detalhe que a gente normalmente não perceberia. Por isso esse filme é genial. Mas é interessante também porque o Metro Man, ele provavelmente nunca teve a oportunidade de preservar sua verdadeira identidade. Ele sempre usou os poderes dele sem nem pensar sobre isso, porque era algo natural. Isso pode ser algo muito ruim a longo prazo, porque se todo mundo sabe quem ele é e os poderes que ele tem, então ele não poderia ser um ser humano normal preservando sua identidade e preservando seus poderes. Até porque pensa comigo, se o mundo inteiro vê um cara que voa, é invulnerável e solta laser pelos olhos, o mundo inteiro vai querer que esse cara vire um herói. E a possibilidade de ser apenas um cidadão comum não vai ser permitida ao Metro Man, porque todo mundo já sabe quem ele é e o que ele pode fazer. O Batman, por exemplo, ele só é o Batman quando tá fantasiado. Fora do traje, ele é o Bruce Wayne. O Homem-Aranha só é visto como Homem-Aranha quando tá fantasiado. Fora da fantasia, ele é visto como Peter Parker. Esses heróis eles conseguem proteger a sua identidade e as suas habilidades. Mas isso nunca foi uma possibilidade por Metro Man, porque desde o começo todo mundo já sabia quem ele era e o que ele podia fazer. Então perceba que sim, a cidade empurrou o Megamente para ser um vilão, sendo excluído sem ter ninguém que estendesse a mão para ele. E a cidade empurrou o Metro Man a ser um herói. Era o que a cidade esperava dele, tendo em vista tudo que ele conseguiria fazer e os poderes que ele tinha, mesmo que ele nunca tenha demonstrado interesse em ser um herói. Superficialidade. Ok, o Megamente virou o vilão mesmo sem ser mal, e o Metro Man virou o herói que a cidade queria. Mas o que acontece agora? Agora eles vão ficar se enfrentando de novo, num grande ciclo infinito. E o próprio filme deixa nítido que isso acontece, porque vamos lá, vamos por parte.
Você consegue ver uma superficialidade nos personagens no começo do filme que é de propósito, e por isso esse filme é genial. O diretor da prisão, por exemplo, ele conta que o Megamente acumulou 85 prisões perpétuas. Sim, ele sempre escapa da prisão. E quando ele escapa, ele sempre sequestra a Roseanne e ele sempre perde a luta pro Metro Man e volta pra prisão de novo, e esse ciclo se repete de novo e de novo. E não sou só eu que tô falando isso. O próprio Metro Man, depois de fingir a própria morte, ele explica isso. Roseanne foi sequestrada, eu ia impedir você. Aquela mesma lenga-lenga de sempre. Foi aí que eu saquei. A gente já tinha feito esse teatrinho mais de 1 milhão de vezes. Ou seja, ele explica que tudo aquilo já aconteceu tantas e tantas vezes que ficou simplesmente repetitivo. Era sempre a mesma coisa. Megamente sequestra a Roseanne, perde a luta e é preso de novo. Megamente sequestra a Roseanne, perde a luta e é preso de novo. E esse ciclo se repete infinitas vezes. E de tanto se repetir, o Metro Man fica esgotado e decide forjar a própria morte para recomeçar do zero. Mas mesmo sem o Metro Man explicar tudo isso no final do filme, a gente já conseguia perceber, e isso é genial. Quando o Megamente sequestra a Roseanne, por exemplo, no começo do filme, a Roseanne simplesmente não fica desesperada. Pensa bem, você acabou de ser sequestrada pelo maior vilão da história. Ele ameaça ela com jacaré, lança-chamas, lâminas e armas, e ela simplesmente não liga. Você é tão previsível. Previsível? Previsível? Ah! Você acha isso previsível? Os crocodilos? Acho. Aliás, lembrei deles vindo pra cá. E ela não liga porque isso já se repetiu tantas vezes que ela já sabe que o Metro Man vai salvar ela no final. Muito pelo contrário, ela até fica fazendo piadinha com o Megamente, e o Megamente, como eu disse, ele nunca foi do mal. Por isso, mesmo o Megamente sequestrando a Roseanne, ele nunca machucou de verdade. Ah, dá pra carimbar meu cartão sequestro fidelidade? Até a menor picada da Aracnis Letales paralisa instantaneamente. Tá? Tchau, tchau, pessoal! Mesma hora semana que vem? Por isso ela não sente medo dele. Fora que o Megamente e o Metro Man, eles estão meio que esgotados com todo esse ciclo infinito, porque dá pra ver no jeito que eles conversam entre si, é quase teatral o negócio, e isso é de propósito por parte do filme pra gente perceber que aquilo já se repetiu tantas e tantas vezes que virou até rotina. Eu acredito que a única coisa que mantinha esses personagens acesos era a adrenalina das lutas. Tanto é que depois que o Metro Man finge a própria morte, o Megamente ele cria o Titã, justamente para ter alguém contra quem lutar. Então essa adrenalina das lutas é o que mantinha esses personagens acesos. Mas vamos cair na real, que a luta entre eles era um desafio muito maior para o Megamente, já que o Megamente nunca tinha vencido o Metro Man. Mas por que esse ciclo nunca terminava então? É simples, o Megamente sempre consegue fugir da prisão porque a prisão perpétua dele nunca foi levada a sério. Enquanto o Megamente é preso, o criado, que é o parceiro dele, sempre está solto no esconderijo, então ele sempre solta o Megamente de novo e de novo. Se a cidade quisesse mesmo, era só prender o criado também, assim o Megamente realmente ficaria preso. Então, dito tudo isso, o único que ganha com todo esse ciclo infinito é a cidade, porque foi a cidade que fez do Megamente um vilão e que fez do Metro Man um herói. A cidade ganha com essas batalhas vazias porque atrai turistas para o Museu do Metro Man, dá audiência, eles aparecem no jornal, o Metro Man tá até no nome da cidade, que é Metro City. E tanto é que a Roseanne, que é a repórter, ela é sequestrada e ela tenta pegar informações para colocar no jornal. Vocês compraram toda essa parafernália científica de um site de supervilões? Ah, na verdade, a maioria vem de uma ponta de estoque na... Não conta nada. Romênia. Então, você entende que todo esse confronto do Megamente com o Metro Man foi criado pela cidade ao ponto de ser quase teatral de tantas vezes que isso acontece? Mas apesar de toda essa adrenalina das lutas, era óbvio que um deles iria colapsar e cansar disso tudo. E é exatamente isso que acontece. Colapso e crise existencial. Bom, o Metro Man, cansado de todo aquele ciclo infinito, ele finalmente tem uma epifania e desiste de ser um herói. E percebe que sim, ele tem uma escolha. Então ele decide forjar a própria morte para viver o verdadeiro sonho. Enfim, estava livre para me dedicar ao meu verdadeiro talento. E qual que é o sonho dele? Ele quer ser um músico. Sente só o potencial da criança. Arrebentar na música. Saca esse som. Os meus olhos, através do chumbo, podem ver. Mas você é péssimo. Tem talento, eu admito.
Olha, você pode até julgar o Metro Man dizendo que ele foi egoísta, abandonando a cidade toda nas mãos do Megamente, mas a verdade é que pela primeira vez na vida, ele teve uma escolha. É incrível ver como o Metro Man abandona a vida de herói para se dedicar à sua verdadeira vocação, que é ser um músico, porque afinal de contas, era esse o sonho dele, era essa a sua vocação. Ele apenas tinha virado um herói porque era isso que a cidade queria que ele fosse, mas não o que ele queria ser. Então eu percebi que apesar dos meus superpoderes, todos em Metro City tinham algo que eu não tinha. Uma escolha. Desde que me lembro, eu sempre tive que ser o que a cidade queria que eu fosse. Mas o que eu queria ser? Foi quando minha ficha caiu. Eu tenho escolha. Posso ser o que eu quiser ser. E essa é a lição que ele ensina pro Megamente, que onde existiu um mal, um bem sempre vai se erguer contra ele. Então chegou a vez do Megamente também abraçar a sua verdadeira vocação. Já deu pra mim. Olha aqui, amigão. Onde existir o mal, o bem vai se erguer contra ele. Olha, demorei muito pra descobrir a minha vocação. E chegou a hora de descobrir a sua. Só que nesse ponto do filme, a cidade já tinha um novo vilão. E o nome dele é Titã. Bom, voltando um pouco no tempo, basicamente, depois que o Metro Man supostamente tinha morrido, o Megamente ficou se sentindo triste e vazio com tudo isso. Ele basicamente podia fazer o que quiser na cidade que ninguém poderia detê-lo. Ele se sente vazio, pois já não tem mais razão de viver e não tem mais contra quem lutar. Ele tem tudo, mas ao mesmo tempo ele não tem nada. Para só pra pensar. Nós temos tudo. Porém, não temos nada. Tudo está fácil demais. Então ele decide criar um novo herói. Sim, criar, para ter alguém contra quem lutar. Só que por acidente ele injeta poder no Al, que é esse nerd aí, que ele é o parceiro da Rosane. E ele vira o Titã. A princípio, ele era para ser um herói, mas esse cara é assustador. Eu sei que esse filme é mais pra criança, mas esse cara tem umas atitudes que são meio duvidosas, digamos assim. Fofo, Al. E eu cuidaria de você como um lobo cuidaria de um bebê humano. Tá, isso soou meio estranho, eu sei. Só um pouquinho, é. Ele tenta conquistar a Rosane na base da força. Ele acredita que pra conquistar ela, ele tem que salvá-la, entre aspas. Só que pra fazer isso, pra salvá-la, ele mesmo coloca ela em perigo. Ou seja, esse cara é doidão. Vou te salvar algumas vezes antes de rolar um romance. Opa! Te salvei! Que sorte a sua ter um grande herói por aqui! Ah, não! Alguém faz alguma coisa! Clatã, sou eu! Eu pego! Fora que ele deixa ela sozinha em cima de um prédio e no final ele ainda sequestra ela, porque obviamente ela não gosta dele. Eu cuidar de você como quem se uma coisa com amor. Amor não, a gente não tá apaixonado. Não tô dizendo que eu te amo, tá? Eu te amo, sei lá. Olha só, eu quero dizer que eu não tô amarradão. Rosane? Cadê tu? Lembra que eu falei que a Rosane não tinha medo do Megamente? Então, é porque realmente o Megamente não era mal. E por causa daquela situação se repetir várias e várias vezes, ela não tinha medo dele. Mas aqui contra o Titã, ela realmente fica apavorada. E o Titã realmente ia matar ela de verdade. E ele sai causando terror pela cidade de verdade, ao ponto dos moradores precisarem evacuar. Então, pelo fato dele ter tomado um fora da Rosane, ele decide virar um vilão de verdade. E no filme, a cidade ainda também acreditava que a Rosane gostava do Metro Man, sendo que isso nunca foi verdade. Ou seja, a cidade interpretou as coisas erradas até mesmo nisso. Eu e o Metro Man, a gente nunca namorou. Mas eu achava que vocês... Pois é, todo mundo achava, mas é que ele não fazia o meu tipo. Já a Rosane no final, ela percebe que não deve julgar um livro pela capa, então ela realmente começa a gostar do Megamente pelo que ele realmente é. A Rosane foi a única pessoa da cidade que realmente estendeu a mão pro Megamente, e por ela o Megamente se ergue como herói no final do filme, e por ela ele enfrenta e vence o Titã. Cara, Megamente é um filme sensacional, as lutas são épicas, a trilha sonora é absurda de incrível, então se você nunca assistiu, por favor assista, eu garanto que vale muito a pena. No final, Megamente se torna realmente o herói da cidade de Metro City, e o Metro Man se torna o músico que ele tanto sonhou, então assim,
Mesmo a cidade empurrando o Megamente para ele virar um vilão, ele escolhe se levantar como herói. Mesmo a cidade empurrando o Metro Man a ser um herói, ele escolhe virar um músico. Então, no fim das contas, o que realmente importa é aquilo que você escolhe ser. Até a próxima. Os meus olhos, através do chumbo, podem ver